Já começou há muito tempo, né? Nós temos aí conosco, Pastor Lucas, olha aí, amado. Rapaz, tudo bom? Tá dando para ver direitinho aí? Tá muito boa a imagem. Dá para ver as rugas, tá? As rugas, tudo. Né? Estão ficando velho cada um. Deixa eu ver aqui, eu acho que é só o senhor hoje. Então. Mas não deixe muito tempo, não, porque eu tenho igrejinha lá. Não, eu sei. O senhor dá um aviso aí para mim, né? Fala, o que é que o senhor pode fazer? Me avisar para aparecer aqui. Quer que eu apareça aqui? Assim? Tá bom, eu apareço. Tá bom, amado. Pedir uma oração sobre o Senhor. Amém. Obrigado, Pai, por Senhor trazer aqui para nós, o pastor Lucas. Muito obrigado, Senhor, pelos seus sentimentos. O Senhor está colocando o pastor Lucas e que ele venha nos edificar, que ele venha nos nutrir do caminho, que nós possamos ser cada vez mais o Senhor aqui na terra. Obrigado por esses sentimentos tão profundos que o Senhor tem por nós, esse amor tão indescritível que o Senhor tem por nós. Muito obrigado, Senhor. Então, lhe pedimos agora que a tua bênção esteja sobre o seu pastor Lucas, ele venha passar para nós os seus sentimentos, as suas emoções, esse amor tão grande sobre por toda a humanidade. Abençoa ele, abençoa a casa dele, os pets dele, toda a propriedade dele, Senhor, tudo que ele faz. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, então, pela presença do pastor Lucas. Amém, amém, amém. Amém. A paz. Então, a paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bom? Vamos ler aqui uma parte de Isaías 43, tá bom? Aqui está um título, Só Deus resgata Israel. Mas agora diz o Senhor que te criou, Jacó que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba do teu lugar. Visto que fosse precioso aos meus olhos, também fosse honrado, e eu te amei, assim dei homens por ti e os povos por tua vida. Não temas, pois estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da terra, das extremidades da terra. E todos serão chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória. Os formei e também os fiz. Amém? Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre uma questão que a gente vem falando já há algum tempo, que nós entramos num processo, né, pelo menos desde quando eu comecei a pregar aqui na nossa live, mostrando sempre um caminho, uma trajetória a ser seguida, né? Foram muitas pregações, muitas lives, né? A live passada eu falei sobre as consequências de coisas que a gente está escolhendo agora e que podem ficar para sempre, né? Então tem que fazer as escolhas corretas para não cair na mão do inimigo. E a gente está num momento agora, né, de transição, rapidamente, né? Vamos ter muitas mudanças, né? E nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. A questão de você fazer escolhas significa que você precisa pedir para Deus saber quais as decisões que você tem que tomar para não tomar caminhos de dores e caminhos tortuosos, né? E a questão agora também é que a rendição que nós tivemos desde o princípio, quando nós começamos a servir ao Senhor, né? A gente aprendeu muitas coisas sobre como servir a Deus, mas muitos corações ainda não eram rendidos ou não sabia como se render. E Deus foi trabalhando nos corações para que pudessem estar sendo moldáveis, né, na mão de Deus e tratados pela mão de Deus. Eu sei que o Senhor ainda está fazendo isso também em mim, né, porque sempre o que Deus me dá para pregar é aquilo que também eu estou vivendo, né. Eu não prego algo que eu não esteja vivendo. Então, às vezes tem um ensino ou outro, mas sempre algo que que eu já aprendi de Deus, o que eu aprendi no passado, coisas do tipo. Então, agora, nós estamos sendo trabalhados por Deus para que haja uma conclusão da obra de Deus em nosso coração. Nós estamos
em vista de que o mundo vai sofrer aquela grande mudança radical, né, que foi anunciada já, né? Estamos aqui há 2 ou 3 anos, né, já pregando aqui nessas lives. Então, essa mudança agora chegou, né? Tá aí para acontecer. Hoje, os Estados Unidos está atacando o Irã, tem vários vídeos aí na, na internet, exatamente agora, nesse momento. Então, todo esse processo vai continuar, vai desencadear, né? Porque o Oriente Médio, né? Israel é o relógio das coisas espirituais, das mudanças espirituais no mundo. Então, o que atinge Israel atinge nós também, porque também atinge toda a geopolítica do mundo, né? E o que nós precisamos fazer agora é confiar nessa palavra de Isaías 43, né? E saber que o Senhor está conosco, que o que nós tivermos que passar, se seja pela água, seja pelo fogo, nada vai nos atingir, que nós estaremos confiantes no Senhor. Ah, a questão é assim, a pessoa naturalmente tem medo? Tem, mas o corajoso é aquele que supera o seu medo. O corajoso é aquela pessoa que não tem medo? Não. Sempre também a gente tem um pouco de medo. Né, é muito difícil às vezes, né? Só quando uma pessoa tem um preparo especial muito, muito forte, que já não sente medo, nada, mas sempre tem um fator surpresa, aquela situação que você não pensava que ia acontecer e que gera aquele medo. Então, não tenha medo. A palavra de Deus fala para lançar fora o medo. E quem mais confia, mais ama, né? E o medo é o contrário da fé e o contrário do amor. Então, como é que a gente faz isso? É sempre uma pergunta que eu faço: como eu lanço fora todo medo? Quando você se rende a Deus, você está buscando que Deus esteja moldando você por inteiro, né? Então, muitas partes de nós, da nossa vida, de você, foram desmembradas, né? Despedaçadas por longo da vida. E como que você sabe disso? Porque às vezes você tem lembrança do passado que ainda traz tristeza em você. Então, tem fragmentos de você no passado, tá? Emocionalmente, a gente se divide, se reparte como um pedaço de pão, a gente vai se dividindo. Então, se você tem vários fragmentos de você no passado, peça para Deus recolher tudo aquilo e compor você numa nova criatura, como está escrito na palavra. E apresente seu coração para Deus com palavras mesmo, né? Fala: Senhor, eu estou aqui, peço que o Senhor recomponha a minha vida, tire as lembranças do passado que machucam, que magoam, que ainda traz tristeza, recompõe a minha vida e molda novamente e me faz novo. E peço que o Senhor me purifique, né, me limpe e me deixe perfumado com o perfume de Cristo. Amém? Então, essa oração você faz assim, tranquilo. As orações que eu mais me surpreendi na minha vida não foram aquelas orações fervorosas, assim, que... Não, foi aquelas que eu falei, uma frase tão simples, uma oração que não durou nem 5 minutos, mas foram tão sinceras, e Deus ouviu. Eu até assustei, ué, mas Deus ouviu assim, então eu fiquei impressionado, sabe, como Deus ouve palavras que a gente fala e Ele leva em conta. E isso deixa uma responsabilidade muito grande, porque se a gente tem um contato com Deus e o que a gente fala é levado em conta sobre o que vai acontecer conosco, então a gente tem que saber o que vai falar, né? Pode sair, abrir a boca e sair falando qualquer coisa, tanto para os outros, que pode prejudicar os outros, como para a gente. Então, a gente não pode profetizar coisas ruins para ninguém, né? Você não está aqui para exercer o julgamento é quem faz é Deus, né? E o que nós precisamos é exercer misericórdia e sempre profetizar coisas boas para todo mundo e para nós também. Então, fazer declarações boas, perfeitas e agradáveis a Deus é muito bom, porque eu aprendi com o irmão que ele falou assim: quando você abençoar alguém e aquela pessoa não for digna da bênção, aquela bênção vai cair em você.
entendeu? Você abençoa uma pessoa tão ruim, que te maltrata, você abençoa, não se preocupe com isso. Se ela não for digna, a bênção volta para você. Quer dizer, não cai no chão, né? A palavra não cai no chão. E você precisa renovar sua mente, né? Está escrito lá, Filipenses, né? Estou até quase pregando como o missionário João Batista, né? Que sempre falou bem disso. Então, a parte de Filipenses fala sobre tudo que é puro, que é santo, que é agradável. Aqui a gente está fazendo hoje um balanço do que a gente aprendeu durante esse tempo todo, porque vai começar uma nova jornada, né? Lembra que toda vez que ia começar uma nova etapa, eu fazia uma pregação, um balanço, né? Uma pregação assim de virada. Vamos, o que aprendemos e o que a gente vai fazer da agora para frente. Então, mais uma, né? Acho que teve umas 2 ou 3 já para trás aí. Pregação, balanço. Então, agora, o que vai acontecer? Quando a gente falava assim, se entregue ao Senhor, o que significava? Que Deus ia mudar seu coração, né? Se renda a Deus. O que significa? Que Deus ia purificar. Agora que você está sendo tratado por Deus, que o tratamento, você pede para Deus não parar, mesmo que doa. Está doendo. Não, Senhor, não pare. Não reclame. Não murmure. Está doendo, Senhor. Fale que está doendo. Deus sabe que às vezes está doendo o tratamento dele. Você não precisa negar você, falsificar você. Seja sincero, mas use a palavra para te defender. Suplique, peça ajuda a Deus, né? Então, falar a verdade, Deus não vai te castigar. Mas se você murmurar, aí é complicado, porque você está atrapalhando a obra de Deus. Então, falar que dói, falar que está triste, falar que está angustiado, não é o problema. O problema é pegar dali e ficar falando murmuração. Esse é o problema, que aí você está construindo errado. Então, Deus conhece. Ele sabe que a gente é fraco, sabe que a gente vacila, né? Às vezes perde a comunhão, às vezes desvia a mente. Então, agora o conselho básico é foco em Jesus, não foque em nada fora de Jesus. Faça as coisas normais do seu dia, está trabalhando, trabalha. Se você trabalha na feira, trabalha no supermercado, se você é lojista, faça, mas sempre com a comunhão, ligado com Deus, coração ligado com Deus. E não fica preso a nada. Esteja como uma pessoa que vai fazer uma viagem. Quando uma pessoa vai fazer uma viagem, o que ela faz? Ela prepara as malas, põe a mala ali na sala, ou no quarto, onde ela vai pegar na hora que for a hora de pegar o táxi para ir para o aeroporto, para a rodoviária, e fica ali, disponível. Deu o horário, pega a mala, entra no táxi, vai para o aeroporto, vai para a rodoviária, pega o ônibus. Ou então chega lá na rodoviária, fica com a mala sentada, chegou o ônibus, pá, entra no ônibus. Então é disponível. Fique disponível para o Senhor. Por que a gente está falando essa palavra, disponível? Porque vai haver grandes mudanças. Você não vai poder prever o que vai acontecer. Não tem como prever. Eu não posso dizer assim, ó, você vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Não tem. São grandes mudanças. Grandes mudanças significa que qualquer coisa pode acontecer, né? E grandes perdas também, porque Deus vai chacoalhar a terra, então pessoas vão perder coisas materiais, mas o importante é que os que partirem também partam com Jesus, né? Se você teve tempo de dar testemunho para a sua família, mandando lá lives, temas bíblicos, evangelizando sua própria família, né? Fica calmo, porque agora é a hora do checklist, né? Que eles vão ver que tudo que você compartilhou, que você falou da volta de Jesus, não tem mais, né? 2020, 21, 2022, né? Eu comecei a falar para minha família, eles não queriam saber, me reclamavam. Daí eu falei, ó, 2024 vai acontecer muita coisa, vocês preparem, 2025. E começou a acontecer. Agora, agora é o grosso, né? Agora é o grosso que vai começar. A situação mais pesada, né? As mudanças mais pesadas. Então, as pessoas vão comprovar, né? Vão comprovar, vão perceber que você estava preocupado com elas. Que tudo que você mandava de mensagem é porque você queria que elas se salvassem.
elas vão lembrar das palavras que você falou, elas vão pensar naquilo que você antecipou, porque agora chegou a hora. Houve muito tempo. Deus, ele deu muito tempo para as pessoas juntar alimento, para as pessoas se arrepender, né? Eu que quando eu comecei, ó, vou dar o meu exemplo. 2017, Deus falou para mim: põe a sua casa em ordem. Eu nem sabia o que era isso. Eu nem era pastor. Eu estava praticamente desviado. Eu não ia na igreja, não ia em lugar nenhum. Eu só estava orando em casa, né? E Deus falou: põe sua casa em ordem. Eu não sabia o que que era pôr a casa em ordem, né? Será que era arrumar meus móveis em casa, limpar, fazer faxina? Não, era minha vida, meu coração. E foi um trabalho longo, e ainda a gente faz tudo que Deus pede e a gente ainda vê que ainda falta coisa. Mas o mais importante é você sentir que lá dentro, no seu coração, você está ligado com Deus. Se tem coisas ainda a ser mudado, tem. Todo mundo tem. Tem itens a ser removido, tem. Mas continue clamando, continue apresentando. Tem dia que é só para você descansar, tem dia que não é para me orar. Tem noite que eu passo madrugada orando, tem noite que eu passo madrugada dormindo. Deus fala, não, é para descansar, para confiar em mim, fica confiando aí que eu estou trabalhando no seu coração. As noites passadas foi assim, porque assim, se você quer um resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Não adianta fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Então, às vezes, eu ia dormir e eu ficava orando, 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 orando. Por quê? Porque muita luta. Aí outros dias eu falei assim, não, eu vou só fazer uma oraçãozinha rápida, simples, né? Entregar minha vida na mão do Senhor e dormir. E foi bom, eu consegui dormir tranquilo. Enquanto eu estava dormindo, Deus estava trabalhando no meu coração, mudando coisa, né? Tirando angústia. E às vezes Deus faz de um jeito que parece que você não quer deixar, porque você não entende. Deus faz uma troca dentro da sua mente, do seu coração, falando, não, Senhor, mas não, 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 assim não, assim não. Você começa a dizer para Deus dentro do seu coração que não é para ele mexer daquele jeito. Não, deixa ele mexer do jeito que ele acha que tem que ser. Não fica tentando ensinar Deus. Deus, ele é eterno, né? Os anjos, tem anjos aí de não sei quantos mil anos, né? Quer dizer, tem uma experiência enorme, e Deus é tudo. Então, ele sabe o que faz, né? A gente viveu o quê? Eu estou com 62 anos, o que que é 62 anos para não... Se fosse um anjo, né? 5.000 anos, 10.000 anos, a experiência de um anjo é muito grande. Então, para Deus, que é eterno, né? A gente não pode discutir com Deus sobre coisas, a gente só tem que confiar. E o mais importante é a gente saber que tudo que Deus criou, a maneira como ele criou, e o que acontece e o que vai acontecer é para ele mostrar o amor dele. O interesse de Deus é em mostrar o seu amor, mostrar a sua essência. Esse é o maior interesse de Deus sobre tudo que ele criou. Ele gosta daquela joaninha, sabe aquela joaninha toda pintadinha que anda em cima da gente assim? Desde a coisinha mais pequenininha ele se preocupa, entendeu? Deus é muito detalhista. Você pode ver, pega uma planta, uma folhinha, uma flor, o nível que Deus se preocupa com os detalhes é incrível. Nem você, se você fosse um engenheiro e fosse construir uma plantinha, né, você não ia ter não ia ser tão detalhista quanto Deus é. Então tem que valorizar isso, né? E tem que aprender a valorizar o Senhor pelo que ele é. E a gente faz isso observando o que ele criou, né? Quando você observa a natureza, você se torna sensível, porque você vê os detalhes das coisas. Então a sensibilidade aumenta. Então tem 4 formas de ver, conhecer Deus: pela natureza, né? Pela história, porque é a história do mundo e a história da sua vida, são 2 histórias, né? Pela palavra e por meio de Jesus, diretamente, né? Como que Jesus se revelou, né? Porque a história e a palavra estão junto. E Jesus e o Espírito Santo, o convívio da comunhão com Deus também, né? Porque assim, veja só, pensa bem comigo. Eu tinha respostas para as minhas perguntas antes de conhecer Jesus? Não. Algumas coisas eu perguntava e não tinha resposta. Quer dizer, quando foi que Deus começou a cuidar
da minha mente, do meu coração? Quando eu criei em Jesus. Então eu adquiri um amigo, uma pessoa para estar junto comigo em toda a situação, né? Como diz o ditado, a única pessoa que atravessa toda a situação com você é Deus, até na morte. Nenhum parente atravessa a morte junto com você, né? Mesmo que se ele morra junto no mesmo dia, cada um faz a sua travessia. Então, a única pessoa que atravessa todas as coisas com você é Deus, entende? Então, você tem que considerar essa amizade de Deus e ser grato. Olha, o ser humano, olhando do ponto de vista humano, não é uma coisa boa, assim, uma coisa maravilhosa, mas Deus nos ama. Por quê? Por causa da carne. Então, não espere da sua carne, da sua natureza terrena, maravilhas de ideias, de comportamento, não, não espere nada disso. Espere de Deus o que Ele está fazendo em você, porque Deus ele tem uma perspectiva de você. Ele está olhando lá na frente o resultado da obra que Ele está fazendo hoje em você. Então, Deus ele tem outra perspectiva. Enquanto a gente está olhando hoje o nosso próprio coração, os nossos próprios defeitos, Deus está olhando nós lá na perfeição. Entende? Ó, Deus ele não pode duvidar. Sabia que Deus não pode duvidar? Porque se ele duvidar, ele deixa de ser Deus. Tudo que ele fala, tudo que ele pensa, é o que acontece. Entende? Se Deus fizer uma afirmação, é aquilo, acabou, não tem que discutir. Então, se você tiver um encontro com Deus, eu falar assim, não, você é meu servo. Pronto, você é meu servo. Falar assim, Deus falar para você, você tem um coração bom. Você tem um coração bom. Ninguém vai mudar mais isso. Entendeu? Então, tem que parar para ouvir Deus falar a respeito de você. Entendeu? Por isso que está escrito. Fica essas interrupções, né? Os outros vídeos estão assim, é por causa dessa internet aí, que ela é via satélite, então às vezes tem hora que dá tempestade aí. Né? Então, ó, nós estamos lendo Isaías 43. O que é Isaías 43? É um balanço de tudo que Deus fez e do que ele vai mudar para uma nova etapa, entendeu? Então, Deus está agora avaliando o que ele fez em seu coração e dando para você uma perspectiva dele para que você se veja. Aí, qual é a perspectiva que ele está criando aqui, ó? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Ó Jacó, você coloca seu nome. Ó Lucas, ó Maria, ó Gislaine, ó Eliana, né? Tem as irmãs que estão aí, né? Que te formou, ó Israel, certo? Jacó é o nome antigo seu. Israel é o nome novo espiritual que você vai ter no céu, tá bom? Não temas. Olha só. A primeira palavra que Deus fala para você é, antes de falar eu te amo, né? Às vezes ele fala não temas, porque ele sabe que a gente morre de medo das coisas, a gente entra em pânico, em pavor. Porque eu te remi? Remi o que que é? Tirei do pecado, né? Tirei lá daquele lugar horrível. Te chamei pelo teu nome, quer dizer, o que que é nome? Nome é identidade. Deus respeita você. Você não é um produto assim, em série, feito tudo igualzinho, que nem garrafa de refrigerante. E você não é uma coisa assim para ser usada como objeto. Você tem uma identidade. Então Deus, ele quer que você tenha a sua identidade. Ele nunca quer que você se falsifique. Ele quer que quando você tiver conflitos, você use a palavra como solução para os seus conflitos. Mas tem gente que quando tem conflito, ele quer mudar o jeito dele falar para não aparecer, ele quer mudar o comportamento dele para ninguém perceber. Não, seja você mesmo, certo? Só recorra a Deus para fazer o que ele pede. Uma palavra. Não se falsifique. Deus nunca quer que a gente se falsifique. Aí ele diz assim: Tu és meu. Pronto, eu sou de Deus, acabou.
glória, só uma maravilha, eu sou de Deus, né? Eu não me perco. Eu sou de Deus, eu não me perco, né? Então, aí veja só, o que que uma pessoa que é de Deus tem no coração? Um desejo de amar a Deus. E quando você quer amar, você quer o quê? Guardar a palavra. Quando você quer guardar a palavra, você não quer pecar, entendeu? Uma coisa puxa a outra. Ele fala assim, ó, chamei pelo teu nome, tu és meu. Ah, agora eu posso fazer o que quiser. Não, o coração de quem é de Deus não é assim, entendeu? Tem que perceber. O coração de quem é de Deus quer amar a Deus. Quer fazer o que ele gosta. Quando a pessoa ama alguém, quer fazer o gosto do outro. Aí vem a promessa. A promessa de quê? De tudo que a gente passou, e está passando e vai passar. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Ó. Rios, águas, né? Rios, fogo. Não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Você não vai nem sentir. Pode estar queimando para o outro lá. Ah, está doendo. E você não está nem sentindo. Entendeu? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Né? Deus, a palavra Deus significa que ele é capaz de tudo. Ele tem o poder de tudo na sua vida. Santo de Israel, santo que você deve honrá-lo, certo? Deus Salvador, por quê? A gente tem que ser grato que ele nos salvou. Então é gratidão é que está atrás dessas palavras. O que está escrito? Aí dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a serva em teu lugar. Quer dizer, Deus preferiu você do que aquelas outras pessoas. Entendeu? Você teve a preferência. Viste que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Pronto, aí, ó. Assim dei os homens por ti, os povos pela tua vida. Não temos, porque estou contigo, ou sou contigo, né? Então, significa que você só tem que manter o foco em Jesus, prestar atenção no que Deus quer, ouvir a voz dele no seu coração, ou mesmo orando, buscando na palavra, obedecer, né? A gente não precisa nem ser muito sábio, a gente entender tudo. Se uma coisa que é de Deus, você tem que obedecer. Depois você vai entender, tá? Se você sabe, você só tem que saber se é Deus, se não é. É fácil. Se é Deus, se não é. Se não é Deus, você não faz. Se é Deus, você faz. Pronto. Entendeu? Direi ao norte da, não temas, pois eu estou contigo, trarei a sua descendência desde o Oriente, te ajuntarei desde o Ocidente. Né? Direi ao norte dá, ao sul não retenhas. Trazei meus filhos longe, filha das extremidades da terra. Essa palavra aqui, ela tem a rema. A rema é a parte que serve individualmente para nós. E ela tem a palavra com logos, né, que é a outra palavra que serve para toda a igreja, para todo o povo, para Israel. Então aqui tem uma promessa do povo se reunir com Deus como igreja, como noiva. Aqui tem a promessa da noiva aqui também, né? Porque o povo de Israel, junto com o povo gentil, vão formar um único povo. Não tem separação. Paulo falou lá na carta, né? Que não há mais parede de separação, né? Doutrinas de separação. Então é um povo só, né? E Deus, ele já tem tudo calculado, organizado, determinado, e as coisas vão acontecer. Já até tem vídeos aí, e alguns pastores estão tendo a revelação da sequência dos eventos, né? Já foi até nas lives da nossa igreja aqui, já foi até compartilhado um vídeo da sequência dos eventos, que é, por exemplo, você marca o X1, o X2, o X3, né, o evento, e vai percebendo o que vai acontecer para você se manter firme, né? A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Então, para que nós somos criados? Para a glória de Deus, certo? Os formei e também os fiz, né? Quer dizer, moldou, também criou, né? Deu a vida, deu tudo. Aí começa a parte da restauração. Trazei o povo cego que tem olhos, o surdo que tem ouvidos. Todas as nações se congreguem,
os povos se reúnem, quem dentre eles pode anunciar isso e faz ouvir as coisas antigas, coisas que Deus prometeu lá na antiguidade. Apresente suas testemunhas para que se justifiquem e se ouça, e se diga, a verdade é. Então agora a gente vai conferir as promessas de Deus desde o princípio, com a volta de Jesus, com tudo que está acontecendo agora no mundo. Então, gente, agora nós estamos numa situação, outra, numa que não dá para negar. É que até então alguém diria assim, ah, mas isso aí aconteceu sempre, vai acontecer, isso aí desde que o mundo é mundo, não. Agora a situação agora como é que fala? Ela é singular, nunca houve nada igual, e vai ficar mais agravante. E uma que não dá para mudar, outra que ela é diferente de tudo que já aconteceu e vai acontecer, e outra que todo mundo vai ficar sabendo, né? Qual é a diferença? É se você se preparou, entendeu? Como foi o preparo? Se rendendo a Deus, pedindo perdão, né? Ah, se humilhando, fazendo um levantamento na sua vida, pedindo para Deus mostrar coisas ocultas e escondidas na sua vida, somente seu coração, para você confessar, para poder limpar aquele do seu coração. Mágoas ocultas, pecados ocultos, né? O que são pecados ocultos? Aquilo que ninguém fica sabendo, né? Inveja. Inveja ninguém fica sabendo. Só se você falar. Ou fizer algo que, né? Orgulho, né? Às vezes a pessoa percebe, outra pessoa percebe. Você tem orgulho, às vezes não tem orgulho oculto, né? Então, tem aqueles 7 pecados capitais que eles falam, né? Inveja, orgulho, avareza. São aqueles pecados pesados, que são pecados ocultos. Pecados que todo mundo vê. Se você matar uma pessoa, se você roubar, se você mentir, né? Então, são pecados não ocultos. Então, as próprias pessoas vão denunciar, para você se arrepender, mas os ocultos, tem que fazer um levantamento, pedir perdão. Aí vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo, a quem escolhi, para que saibais e creais e entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim não outro haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então Deus, além de se revelar como único Deus, Senhor e Salvador, ele se revelou como um Deus de amor, um Deus criador e um Deus redentor. Né? E na redenção, que é a salvação desse mundo, há a glorificação. Uma é a glória de Deus. Essa ele não reparte com ninguém. E outra é a nossa glória que Deus vai nos conceder, que é nossa, conforme foi o seu andar aqui na terra com ele. Entendeu? Esse vai resultar em glória. Se você perseverou, se foi humilde, se você suportou a afronta, se você renunciou a si mesmo, entendeu? Tudo que você fez que foi difícil, que foi doloroso, vai resultar em glória, como está escrito lá na carta de Coríntios, né? Que fala da glória e da ressurreição. Coríntios 15, acho que é primeiro, né? Primeiro ou segundo, Coríntios 15. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, Deus estranho não houve entre vós, pois sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Então, o que é testemunha? Testemunha é aquela pessoa que tem uma comprovação de que Deus existe, de que Deus é aquilo que ele falou que ele é. E essa pessoa recebe autoridade para anunciar o evangelho para outra pessoa, porque ela viveu na pele. Então, é testemunha. E aí você pode pregar o evangelho. E pregar o evangelho é o quê? Como é que é? É o seguinte, você começa a falar qualquer assunto. Qualquer assunto. Nossa, está chovendo hoje. Ah, mas que benção. A chuva traz fruto para a terra, para a lavoura. Aí pronto, aí já começou o assunto. Então, qualquer assunto você leva para o evangelho. Fala de Deus, do Criador. Fala que Deus mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Né? E fala que Jesus está voltando para a pessoa se arrepender. Então, qualquer assunto você puxa para o evangelho. Entendeu? E aí você dá testemunho. E aí a pessoa vai querer o quê? Ver você viver o que você está falando. Só isso. Então você tem que viver o que você pregar.
né? Se você fala para não mentir, você não pode mentir. Se fala para não roubar, você não pode roubar. Então, você tem que dar o exemplo, né? Mas como é que isso você faz? Se reprimindo, assim, você está com vontade, e aí você se reprime? Não. Purificando seu coração, porque aí você faz naturalmente. Deus, ele não quer que você faça as coisas por, como é que fala? Por comportamento. Comportamento é quando você muda. A criança, ela, né, às vezes a gente vai no escritório, no consultório médico, está sentado ali todo mundo na cadeira e tem uma criança, né, que fica andando para lá e para cá. E a mãe fala, filho, fica sentado aqui. Aí o menino, daqui a pouco ele levanta, filho, senta aqui. Então, o que a mãe está fazendo? Mudando o comportamento dele. Mas a criança não mudou de verdade. A criança está ouvindo uma ordem para aquele momento. Se soltar ela, ela vai voltar e fazer tudo igual. Então, comportamento é assim, é uma coisa que não mudou, só naquele momento, certo? E indução. Indução é quando a pessoa só faz porque ouviu o outro fazer. Não é comportamento, não é indução, é pureza de coração. Quando Deus trabalha no nosso coração, muda a maneira de pensar e a maneira de sentir, de entender as coisas. Entendimento, sentimento, pensamento, vem do coração. Então, muda a maneira de você enxergar, e tudo fica natural. E isso você constata de que realmente Deus está na sua vida e você está preparado. Porque comportamento é uma coisa, indução e comportamento é uma coisa que só acontece quando as pessoas estão ali vendo. Quando ninguém está vendo, volta no que era antes. A pessoa não está preparada. Para viver no céu, não está. Para viver com Jesus, não está, entendeu? Porque não é da natureza dela. Então, Deus, ele está mudando a nossa natureza para sermos semelhante a Jesus. Esse é o trabalhar de Deus. Acabou. Sermos semelhante a Jesus. Estamos bem perto de ser semelhante a Jesus em tudo que nós fazemos. Amamos, perdoamos, não guardamos mágoa, né? Ajudamos os nossos vizinhos, nosso próximo, né? Mesmo que teu inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber. Somos igual a Jesus. Pronto. Por isso que chama cristão. Cristão era um Cristo pequenininho. Então, a gente pensa que o tão é o grande, né? Mas é um Cristo pequeno. Então é isso aí, tá bom? Então, pastor João, vamos lá. Já são quase 7 horas aí. Tá bem? É interessante, Amado. Continua. Tá bom. Eu não sei. Aqui tá tendo quase que querendo chover. Vamos ver se eu consigo ir lá na igrejinha, que até lá daqui para lá Ah, eu vou. vocês que têm que ir para lá, pensei que eles vinham na sua casa. Não, tem época tem dia que é lá, tem dia que é aqui. Dessa vez é lá. Eu tô tentando, eu vou querer terminar meu barracão ali, porque a gente faz tudo aqui na frente, aí fica os cachorros, o lugar que ele dorme tem que tirar para poder fazer o culto. Então, quando eu fizer o barracão, aí eu vou fazer o culto lá, mas eu estou esperando aí a oportunidade de Deus para terminar esse barracão, porque a gente vai precisar. As camas lá, põe lá, é onde eu vou ficar com a minha família. Olha, aqui tudo é muito humilde, muito simples. O senhor é uma pessoa dos Estados Unidos, é muito chique, então aqui não tem. Aqui é conforto de roça. Sabe o que é conforto de roça? Eu fui dormir numa casa da roça, não era colchão de espuma, era colchão de palha. Sabe como que é colchão de palha? É aquele duro, bem duro. Entendeu? É conforto de roça. Não era travesseiro de espuma, era travesseiro de pena de ganso, né? Como fala, né? A minha esposa, ela veio da roça, bem da roça mesmo, da Bahia, e ela fala essas coisas para mim, que sabão era sabuco, negócio de limpar a casca, não sei do que. Ela fala essas coisas para mim, bem pobre. Tem gente que faz para casa, junta muita gordura, mistura com soda cáustica e cozinha lá, aí faz o sabão. Aí põe um perfumezinho para ele ficar cheiroso, uma essência, aí dá para fazer. Só para terminar uns minutinhos aqui, o senhor está vendo que as profecias estão acontecendo? Em sua opinião, desses anos que o senhor vem estudando, o que o senhor acha que está chegando, Amado? Em sua opinião. Né? Olha, eu acho que vai chegar as guerras. As guerras. Mais guerra. Acentuada. Aquela parte de Mateus fala, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Eu acho que esse versículo aqui que é o mais que vai pegar agora, né? Porque agora é o começo das dores, né? Porque aí tá assim, ó.
Levantará a nação contra a nação, 24, verso 7. Aí depois, né, depois dessas guerras, né, vai piorar tudo, economia, alimentação, tudo, né, que é os selos do Apocalipse, né, perseguição, que é o quinto selo, depois do sexto selo. Depois do sexto selo vai ser a mudança de tudo, né, da atmosfera, de tudo, né, e o brotar da noiva, né, Eu o estava brotar da ouvindo noiva. o Breno hoje, estava orando com ele aqui, ele viu o pessoal reunião na China querendo atacar Taiwan, porque agora está na distração, né? E ele ouviu, ele estava na reunião, eu vi os chineses conversando, agora é a hora, será que agora é a hora? Será que agora é a hora para atacar Taiwan? E o senhor mostrou para ele também o filme da Coreia do Norte, totalmente paranoico, né? Achando que o pessoal vai invadir a Coreia do Norte. E é isso mesmo, vai chegar mais guerra aí, mano. Eu li hoje aqui o Paquistão declarou guerra ao Afeganistão, ou vice-versa, não sei mais. Hoje. Viu? A cabeça de um ditador pensa assim: quando falta coisas no país dele, ele rouba do outro, ele quer tomar do outro, né? Ele tem dois motivos para invadir: ou porque ele quer aumentar o poder dele, ou porque ele está tendo falta e vai pegar do outro através de uma guerra, né? Ou então ele quer poder para ser, ele quer destruir o outro porque o outro é contra ele. Então, as motivações dos homens maus são assim fáceis de perceber e calcular. Né? O anticristo, né, que para dominar essa terra até tem que estar em caos para ser fácil para ele, né? Então as coisas vão ficar esquisitas. Sabe o que aconteceu comigo, pastor Lucas, ontem à noite? Eu não sei como é que está seu tempo. Só tem uns minutinhos ou não? Já acabou? Dá tempo ainda, são... lá é 7 dias, 8 horas começa, dá tempo. Ontem à noite eu estava aqui, né? Aqui eu puxei a Bíblia para ver o que o senhor tem para conversar comigo. E eu caí em Neemias. E o título de Neemias estava assim, a restauração dos muros de Jerusalém terminou. O título. Eu olhei assim, a restauração dos muros terminaram. Né? Eu falei, pai, será que acabou a corrida da gente? Eu fiquei ontem à noite, perguntei para ele, acabou a corrente? Eu não tive resposta, mas olha só, acordei hoje de manhã e o pau comendo aqui as guerras. Né? Mas foi isso que o tópico, a restauração dos muros, a restauração dos muros foram terminadas. Eu falei, nossa, eu fiquei tão feliz. Fiquei feliz, né? A Lara está falando aqui que foi abatido o líder supremo, quer dizer, eu não sei, né? Será que pegaram o cara lá? Porque quando envolve o Irã, aí já mexe com todo o resto dos países islâmicos, né? Enquanto estava atacando o Hamas e essas coisas, né? E o Hamas é um grupo pequeno, o Hezbollah já é um grupo maior. E aí, quando ataca o Irã, já mexe com todos os outros, né? Amém. Amém, amado. O senhor quer fazer uma oração para os irmãos ao redor do mundo e quem sabe, oração para os irmãos que estão lá no meio do fogo lá, né? Que é difícil para eles, né? No Irã, no Iraque, né? Difícil para eles. Amém. O senhor faz uma oração, por favor? Amém. Ó Senhor Jesus, amado Deus e Pai que estás nos céus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graça por tudo, Senhor, pelo teu amor. Queremos que o nosso coração se dilate mais e mais e seja cada vez mais sensível ao teu amor. E seja grato por tudo que o Senhor tem feito por nós, livramento, Senhor. Coisas que a gente viu e coisas que a gente não viu o Senhor fazer, mas que a gente sabe que o Senhor está cuidando de nós e que o nosso coração, Senhor, se retorne para Ti com mais e mais amor, mais e mais gratidão, mais e mais confiança, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, colocamos essa situação no Oriente Médio, em todos os países do mundo, para que no meio de toda essa turbulência, de tudo que está acontecendo e que ainda vai acontecer, vidas sejam salvas, que os teus filhos estejam posicionados, Senhor, para dar testemunho sobre essas guerras, rumores de guerras e todas as situações, para que eles vejam o que está escrito e predito na tua palavra, sabendo que o Senhor anunciou as coisas que acontecem desde o princípio, Senhor. Ó Deus, que vidas e vidas sejam salvas, até mesmo do meio dos islâmicos. O Senhor converta o coração, apareça, literalmente, como o Senhor já apareceu, para mulheres, para homens, na faixa de Gaza e nos países islâmicos. Eu sei que tem mulheres secretas que estão debaixo das burcas, mas que são cristãs, Senhor.
porque elas já se converteram, mas estão ali como mulheres secretas, Pai, nesses países, porque suas religiões não permitem, Senhor, que elas creiam em Ti, mas o Senhor está minando o, o exército inimigo, Senhor, trazendo aqueles que são Teus. Por favor, mantenha-os firmes onde eles estiverem e multiplica o número daqueles que são Teus, Pai. Teve gente que invadiu igrejas, fez ameaças e todo mundo que queria abandonar Jesus saiu e depois eles foram lá e falaram: não, a gente fez isso porque a gente é cristão também e a gente queria ter certeza que nós não seríamos traídos aqui. E os que ficaram aqui e não tiveram medo da morte são os que são verdadeiros. Então, Senhor, muitas coisas radicais acontecem nesses lugares, Pai. Muitas. Mas que o teu povo seja firme, firme, porque a morte já foi vencida. Então não temos por que temer a morte. E não temos por que temer o inimigo. Porque o que mais o inimigo pode fazer é só matar a carne. Mas a alma, Senhor, quem tem poder sobre ela é somente tu. Por isso, nos dê a plena confiança que nada, nada nos separe do teu amor, nem a morte, nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nem qualquer outra criatura que venha aí do extraterrestre, de qualquer lugar, falando um monte de coisa, venha nos separar. Porque a gente te conhece, não só de te ouvir falar, mas de que os nossos olhos te veem, que nós possamos te ver, Senhor, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Nossa, o senhor falou das irmãs com o manto lá, né? Eu pensei, falei, que pressão, né, amado? Pressão, assim, cristãs, né, com aquele manto Tem lá. escondidas lá no meio das burcas. Né? Os irmãos Elas, ali debaixo de prédios, né? Essas coisas que, né? elas não podem se identificar como elas são mortas. Elas Terrível, só correm cristãos quando são perseguidos lá e eles nem ficam sabendo. terrível, terrível. Eu nunca esqueci esse artigo que eu vi aqui nos Estados Unidos, um pastor lá naquela região lá, É eles viver pegaram... perigosamente. Oi? Crer em Jesus é viver perigosamente, né? É viver igual o João Batista, né? Ele vai falar aqui daqui a pouco. É viver perigosamente, é uma aventura por dia. Eu Amém? queria terminar esse artigo que eu vi aqui. Eles pegaram esse pastor, não era para... E levaram ele para... Como é que fala? Masmorra, né? Para morrer enforcado. Puseram um negócio nele, ele olhou para a multidão e deu um sorriso. Aí eles mataram ele enforcado, né? É incrível o que está acontecendo por lá. Amado, então o senhor tem uma boa reunião com a igrejinha, derrame a água viva sobre eles e que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhe em você abundantemente com os irmãos que estão ali para te ouvir e aprender e ser edificado no Senhor. Então, assim, Senhor, amado, deixa a sua luz brilhar profundamente no Senhor. Ele vai usar o Senhor profundamente. Amém. E agora é só o Amém. começo, amado. 10 ou 15 é só o começo. Você vai falar com 100 mil. Amém. É para a glória de Deus, né? Não para mim. Amém. Amém. Deus Amém, amado. abençoe. Fica na paz do nosso Senhor. Tchau, tchau. Amém.